Hoje vamos analisar aí o tema Uma Semana Inesquecível, justamente a primeira semana da criação. Existem textos muito bonitos a respeito de como Deus fez as coisas, de como Ele projetou tudo com muito carinho. Eu gosto muito de colecionar souvenirs. Quando eu viajo para algum lugar, procuro trazer pelo menos que seja um imã de geladeira. Porque depois eu fico, em outros momentos, olhando para aquilo, lembrando de pessoas, de momentos especiais. E essa pequena escultura que você vê aí na sua tela, eu comprei numa dessas viagens. Quando me deparei com essa figura, com essa escultura, na loja de um museu, eu pensei, ela precisa voltar comigo para casa. Ela precisa estar em cima do piano da minha sala, porque ela me faz pensar no que foi e no que voltará a ser. Eu gosto muito de olhar para o leão ali brincando, estando junto com a ovelhinha, porque no Éden perdido foi assim. E no Éden restaurado, como dizem os profetas da Bíblia, será assim de novo. Toda vez que eu passo pela sala de estar, eu olho para aquela estátua, para aquela figura, e eu penso no que foi e no que será. Há um texto na Bíblia, em Isaías 45, quero convidar você então a abrir sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 45, no verso 18. Esse texto fala do amor de Deus, entre muitos outros textos bíblicos, obviamente. Isaías 45, verso 18. Diz assim o texto inspirado. Só um instante que eu estou em Gênesis, porque a nossa série é de Gênesis, na verdade. Mas vamos lá para Isaías 45, verso 18. Você pode até pensar, o que essa figura, o que essa foto aí na tela de um bercinho num quarto de bebê tem a ver com esse assunto? Você já vai entender. O texto diz assim, porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra para ser habitada. Eu tenho 3 filhos, sou bem criacionista. E todos eles tiveram a mesma história no sentido de que nós, minha esposa e eu, os aguardamos com muita expectativa e com muito carinho. Eu fui meio marceneiro, meio pintor, quando pintei o quartinho da minha primeira filha, Giovana, preparando ali o ambiente que iria acolher nossa primeira filha. E eu imagino o nosso Deus Criador fazendo algo muito parecido, quando estava preparando o ambiente para acolher Adão e Eva, quando fossem criados no 6º dia. E durante esta noite aqui nós vamos analisar o que Deus fez em cada dia da criação. O design inteligente e o carinho do Criador em preparar cada detalhe. Está tudo aqui em Gênesis capítulo 1. Preparar cada detalhe desse bercinho que iria acolher seus filhos especiais, Adão e Eva. Vamos começar então, pelo começo, obviamente, no primeiro dia da criação. E agora sim, vamos juntos para Gênesis, capítulo 1. Nossa série aqui tem como título Gênesis, Verdades Fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 5, nós lemos assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. O que Deus criou no primeiro dia, então? Você atentou? Ele criou a luz. Haja luz. E a luz realmente é um fenômeno maravilhoso, se você analisar do ponto de vista da física. É um tipo de radiação especial que não precisa de um meio natural, material para se propagar. Ela se desloca pelo vácuo espacial a mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. É algo fantástico. Um tipo de radiação realmente maravilhosa que vem
das estrelas. No nosso caso aqui, a nossa estrela mais próxima, o Sol. Cerca de 70% da radiação, da energia irradiada pelo Sol, estão situados entre os comprimentos de onda de 0,3 a 1,5 micron, que é exatamente o que corresponde à luz visível, a banda da luz visível, acrescida do infravermelho e do ultravioleta. E olha que interessante, é exatamente a faixa de radiação necessária para a manutenção da vida. Será que é coincidência? Obviamente que não. Vem do Sol exatamente o que nós precisamos para viver. Isso é design inteligente. É Deus preparando o berço para os filhinhos que virão no sexto dia. Por que nossos olhos captam apenas o espectro da luz visível? Nós sabemos que o espectro das radiações que vem do Sol é mais amplo do que apenas aquela faixa que chamamos de luz visível. Por que então nós captamos apenas esse espectro? Por que, por exemplo, não temos olhos capazes de visualizar radiação ou raios gama? Que bom que não temos olhos assim, sabe por quê? Porque a maioria dos materiais absorve pouco a luz visível, portanto, eles refletem a luz visível. Você só está me vendo agora porque a luz ambiente está incidindo sobre mim, refletindo em mim e chegando até você. Essa informação chega a você. Você então decodifica essa radiação eletromagnética e seu cérebro, seus neurônios especializados vão dizer que o que você está vendo sou eu. Cores, formas e assim por diante. Então, a maior parte das superfícies aqui na Terra reflete a luz visível. E que bom que é assim, porque podemos enxergar o mundo que nos rodeia. Podemos enxergar cores, formas, coisas que nos maravilham. Agora, a radiação gama, os raios gama, eles são absorvidos na atmosfera. Não chegam até aqui à superfície. Portanto, se você tivesse olhos capazes de ver radiação gama, seriam inúteis. Você não veria nada. Você tem olhos capazes de ver aquilo que pode ser visto. Olha a interação que há entre as coisas. Olha o design inteligente aí. Um detalhe importante que é preciso ficar claro aqui neste momento. Água. Ali o texto diz que já havia água, perfeito? E o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, antes mesmo de Deus dizer haja luz, já havia alguma coisa aqui. Água, pelo menos. Então, veja. Água só pode existir na forma líquida por causa da atração entre suas moléculas. Moléculas só existem por causa da atração entre átomos. Átomos só existem por causa da atração entre elétrons e prótons. E todas essas formas de atração só existem por causa dos fótons. Então, como podia haver água sem que houvesse fótons? E eu faço mais uma pergunta. Será que os anjos moravam no local escuro? Viviam no escuro? Antes de a Terra ser criada? Portanto, queridos, essa luz criada no primeiro dia da semana da criação aqui na Terra, não é a luz dos fótons do universo. Aliás, nós temos que nos prender ao texto para entender as coisas. Não podemos, e isso eu falei bastante sobre isso no sábado, quando dei abertura a essa série, com o tema a serpente como chave hermenêutica. Se você não viu, está no canal do NASP SP, tá bom? Da Igreja NASP SP. O texto diz que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Então a luz aqui, na verdade a luz, as trevas e a luz do dia, elas apontam para o quê? Para o ajuste da rotação da Terra, para que pudesse haver então esse ciclo, dia e noite. Repito, os fótons já existiam, antes, desde que o universo existe. O relato aqui, ele focaliza a organização da Terra para que a vida pudesse ser abrigada por ela. Então, o relato da criação, ele está centrado no planeta Terra e nas nossas vizinhanças mais próximas aqui. Porque vai falar aqui do Sol, da Lua, então o sistema solar. Mas é óbvio que o universo, ele já existia. Os anjos moravam onde? Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, capítulo 1, depois mais para frente você vê isso também, ali há uma reunião cósmica, em que os filhos de Deus vêm comparecer. E não eram anjos, porque anjos estão sempre próximos de Deus. Quem são esses filhos de Deus que vieram de lugares distantes para uma reunião? Nós cremos então que há mundos habitados. E mundos que possivelmente foram criados antes da Terra mesmo. Portanto,
Os fótons já deviam existir. Repito, a luz aqui é o dia, as trevas aqui são a noite. Mais evidências de design inteligente. A Terra é o único planeta do sistema solar com temperatura adequada à vida humana. Vamos fazer uma comparação aqui dos planetas mais semelhantes, entre aspas, ao planeta Terra. Veja, por exemplo, Marte. Temperatura média de menos 53 graus. É insuportável, velho. Vênus, temperatura média de 477 graus positivos. Enquanto a Terra tem uma temperatura de 27, na verdade alguns colocam até 15, 13, enfim. Uma faixa assim bem interessante para que possa haver vida. Nos mais parecidos, entre aspas, com a Terra, a vida é impossível. Estão tentando detectar vida em Marte faz tempo já, mas até agora, nada. Sequer há água líquida ali para poder haver vida como a conhecemos. Então, agradeça a Deus todos os dias, porque você vive num planeta que é muito bom para se viver, ainda, mesmo depois do pecado. Então, a temperatura adequada depende de pelo menos 3 coisas. Quantidade de calor que vem do Sol, porque se ele emitisse mais radiação, talvez não estivéssemos aqui agora. Se fosse menos, também não estivéssemos aqui agora. A distância da Terra, Sol-Terra, e a velocidade de rotação da Terra também é importante, porque se a face exposta ao Sol ficasse muito tempo exposta, as plantas morreriam. Mas ficasse pouco tempo exposta, também não haveria vida aqui. Então o tempo de 24 horas aqui foi ajustado por Deus, para que toda essa dinâmica pudesse acontecer. Design inteligente. Outra coisa pela qual você tem que agradecer todos os dias, o campo magnético da Terra. Por quê? O Sol não emite só essa radiação benéfica, ele também emite alguns tipos de energia que são letais para nós. E de vez em quando acontecem tempestades solares muito fortes, mas graças a Deus nós temos um campo de força, gerado por um dínamo interno da Terra. E aí esse campo de força protege nosso planeta, e essa radiação letal, essas partículas energizadas, elas desviam e não nos atingem em cheio. Quais são as provas disso? A aurora boreal, por exemplo. De vez em quando alguns satélites têm problemas, quando há tempestades solares muito fortes, mas aqui embaixo estamos protegidos. Marte não tem campo magnético. Se você quiser morar em Marte, você vai ter que usar uma roupa especial o tempo todo, para se proteger da radiação que chega lá. Esquece banho de piscina em Marte, tá bom? Agradeça a Deus pelo planeta Terra. Foi modelado, é o bercinho preparado com carinho por Deus. Vamos para o segundo dia? O que diz o texto? Versos 6 a 8 agora. Leia comigo. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre águas debaixo do firmamento e águas acima do firmamento, as nuvens, águas sob vapor, né? E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Pena que a palavra aqui não foi muito bem traduzida, a palavra raquia. A tradução firmamento vem da tradução latina de Jerônimo, de latim firmamentum. Aí dá a impressão de que tem uma coisa sólida sobre nós, quando na verdade a boa tradução de raquia poderia ser a atmosfera mesmo, uma expansão. Deus então cria o ambiente gasoso no qual os seres viveriam. Águas debaixo, mares, lagos, né, rios, e água em forma de vapor ali na parte suspensa. A raquia, a melhor tradução, sem dúvida, seria a atmosfera, e não firmamento, que vem do latim firmamentum. E alguns aí criam ideias mirabolantes de que haveria uma coisa sólida sobre nós, e isso não faz o menor sentido, muito menos com o texto bíblico. Alguns detalhes importantes aqui sobre a nossa atmosfera. Pensa agora comigo em Saturno. Ele é tão grande que seu campo gravitacional retém grandes quantidades de hidrogênio e hélio. Na Terra, esses gases escapam para o espaço. O acúmulo desses gases seria fatal para nós, nocivo. Lá, eles são muito, em grande quantidade, porque a gravidade é muito intensa ali em Saturno. Por outro lado, Mercúrio, que é um planeta tão pequeno,
que quase se equipara em tamanho com a Lua, a nossa Lua, ele tem pouca ou quase nada de gases ali, porque o seu campo gravitacional é tão diminuto que não retém gases. Então ali realmente seria impossível a vida. Não tem atmosfera, praticamente. Comparando então as atmosferas, de novo, dos ditos mais parecidos com a Terra, Vênus e Marte. Na Terra nós temos ali um pequeno traço de CO2. Você já vai entender por que temos esse pequeno traço que é vital. 0,03%. Temos 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Vamos comparar com Marte, para onde alguns querem ir morar? 98% de CO2, terrível. É um efeito estufa generalizado por lá. 2,7% de nitrogênio e só 0,13% de oxigênio. Não tem como respirar por lá. Vênus, mais ou menos parecido. 95% de CO2, portanto é muito quente. 1,9% de nitrogênio e alguns traços de oxigênio. Irrespirável, não tem vida. Eles são sem forma e vazio até hoje, ok? Na Terra, os 21% são o ideal, o suficiente para manter nossa vida e a segurança do planeta. Se fossem 25% hoje, um incêndio, por exemplo, seria inapagável, porque haveria muita combustão, muito oxigênio. Hoje em dia, seria um perigo, mas é 21%. Deus ajustou os parâmetros para que a vida fosse mantida aqui em segurança. O bercinho sendo preparado por Deus. E o CO2, que é 0,03%, né? Tão pouco, mas esse pouco aí é o suficiente para manter o ciclo do carbono. Plantas crescendo, fornecendo alimento para nós. E se houvesse muito CO2, haveria grandes oscilações de temperatura. E a vida aqui seria realmente inviável. Tem o suficiente para manter a vida vegetal e, por consequência, a vida animal e nós também, seres humanos. Terceiro dia, Deus continua preparando tudo para a gente. Vamos ler versos 9 e 10? Diz assim o texto. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Quando Deus diz, acontece. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Deixa eu fazer só uma pequena pausa aqui, um pequeno parênteses. Eu acabei de dizer que quando Deus diz, acontece. Pensa comigo. Davi escreveu no Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração reto, puro, santo. Veja, para nós isso é uma impossibilidade. Criar em nós santidade, pureza, um novo coração. Mas você acha que para o Deus que fez o universo, para o Deus que criou essas coisas maravilhosas, é difícil criar em você um novo coração? Por que eu gosto de pensar nesse Deus grande, maravilhoso e todo-poderoso? Porque qualquer outra coisa para Deus é tão pequena comparada com o universo, que eu creio de todo o meu coração que Ele pode me transformar. Porque eu creio de todo o coração que Ele pode transformar você também. Dar a você uma nova vida, uma nova perspectiva, um futuro com esperança, mudar seu coração, que na linguagem bíblica quer dizer mudar os pensamentos, mudar nosso interior, a nossa vida, nos converter. Deus pode, Deus tem poder para isso. Por que duvidar disso? O Deus que fez todas essas coisas, e tem mais coisas pela frente ainda que eu vou falar, é o Deus que quer também transformar você. É mais fácil recriar algo já criado, do que criar do nada tudo o que não existia. Você já existe, é só ser modelado, é só se permitir ser modelado pelo Deus Todo-Poderoso e Todo-Amoroso. Terceiro dia, então, aparece a porção seca. Terra, aqui a palavra no hebraico é eretz. Eretz é a terra sobre a qual nós pisamos, não é o planeta Terra, é o solo mesmo, onde nós vivemos. E a criação das plantas. Eu conversava há um tempo atrás com uma amiga bióloga botânica. Claro que a Terra é o único planeta do sistema solar que tem água suficiente em forma líquida para sustentar a vida. No que diz respeito às plantas, eu vou só contar aqui um detalhe para vocês. A fotossíntese.
Fotossíntese, nenhum laboratório humano consegue imitar esse processo maravilhosamente bem projetado. Mas tem um detalhe, as plantas não têm pernas. Uma coisa tão óbvia, né? Se elas estiverem expostas a um sol muito quente, elas não conseguem se esconder na sombra como nós podemos fazer. Será que aquelas células sensíveis que elas possuem não iriam torrar debaixo do sol? Eu perguntei isso para minha amiga bióloga, botânica, professora universitária lá em Minas Gerais, doutora Keila Garcia. E ela me disse o seguinte, eu vou reproduzir o que ela disse. A fotossíntese, que significa literalmente síntese, utilizando a luz, louve a Deus todos os dias por esse processo químico, bioquímico, porque é por meio dele que nós temos oxigênio disponível para respirar. E alimento também das plantas que nos dão alimento. Então a fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode coletar e processar a energia solar para sustentar a vida animal. É um processo complexo estudado há quase 250 anos, sem, entretanto, ter sido completamente elucidado, compreendido de tão complexo que é. As plantas, aí eu perguntei, tudo bem, eu fico maravilhado com a fotossíntese, mas e o excesso de luz, de radiação, que poderia eventualmente destruir as células sensíveis envolvidas na fotossíntese? Ela me disse, não se preocupe com isso, porque as plantas têm válvulas que permitem liberar energia caso haja uma sobrecarga. Gente, o que é isso? Engenharia de alto nível. Deus, ele é antevidente, ele já antevê situações que poderiam de fato acontecer. Várias situações, como por exemplo, sistema de defesa imunológico. Antes do pecado não era necessário, mas após o pecado, ele entra em ação. Reparos do DNA. Nós somos uma máquina que tem autorreparo. Se você visse um carro capaz de se consertar, você ficaria com certeza maravilhado com o criador dele. Então olhe-se no espelho. Eu disse isso domingo passado, repito, olhe-se no espelho e saiba que você tem sistemas de autorreparo. Do contrário, todos nós instantaneamente teríamos câncer todo o tempo. De vez em quando ele falha, por causa do pecado, sim. E um dia não mais acontecerá isso. Mas o tempo todo, nosso organismo está lutando contra agressões internas e externas. Dê uma forcinha para esse sistema, cuidando da sua saúde. Calma, vai ser um tema para nós meditarmos aqui também, numa dessas noites da série Gênesis. Porque aqui também encontramos dicas de saúde do nosso Deus Criador. Válvulas de escape de energia. As plantas não são sobrecarregadas, não são destruídas pela luz da qual dependem para viver e nos alimentar e nos manter vivos. Isso é fantástico, simplesmente. Deus, o nosso Criador, pensou em tudo. Quarto dia, versos 14 a 19, vamos lá? Acompanhe a leitura comigo. 14 a 19. E disse Deus, que haja luzeiros, luminares, como dizem algumas traduções, no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, no espaço, no céu, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o 4º dia. Diga para mim, quando você olha para o céu, de dia vê o sol, à noite vê a lua, o tamanho deles, como lhe parece? Parecem do mesmo tamanho, olhando daqui. Como a Bíblia sabe que o sol é um luminar maior e a lua menor? Já que observando daqui não temos essa ideia, porque Deus sabe e revelou a Moisés. Sim, o sol é tremendamente maior do que a terra, a lua e os planetas todos juntos. É gigantesca essa estrela que nos dá energia para viver, nos dá luz, nos ajuda a sintetizar a vitamina D. Olha que maravilha. E a lua é muito menor do que o sol, e a terra também é menor do que a terra também. Então o luminar maior e o luminar
menor. Algumas curiosidades sobre esse dia. Na verdade, o que vemos aqui é um ajuste das condições atmosféricas para que fosse possível visualizar o Sol, a Lua e as estrelas. Como assim? Já vou explicar. O Sol é uma bateria fantástica, é uma bomba atômica sob controle, digamos assim. Do núcleo parte energia que tenderia a explodi-lo. É uma bomba atômica. Mas a gravidade é tão intensa que mantém essa bomba sob controle, liberando energia necessária para todo o sistema solar. As estrelas são coisas maravilhosas. Agradeça a Deus pelas estrelas. O texto original, no hebraico, traz, assim, literalmente a seguinte informação. E Deus fez duas grandes luzes. A luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite e as estrelas. Literalmente o texto diz isso. Ele fez uma luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite e as estrelas. Numa linguagem bíblica simples, que não é uma linguagem cosmológica, astronômica, significa o seguinte: quando você olha para o céu à noite, quem é que manda no pedaço ali, em termos de luminosidade? É a lua. Então a lua, ela governa a noite e governa as estrelas. Mas sabemos que as estrelas são muito maiores que a lua, obviamente. O texto não está tratando de dimensões, de magnitude, sim, de magnitude em termos de brilho. Então, outra coisa curiosa que nós podemos extrair desse texto é o fato de que, possivelmente, Sol e Lua já existissem antes. O mesmo verbo que é usado para apareça a porção seca é usado aqui para apareçam os luminares. Eles não são trazidos do nada como bará, o verbo bará. Apareçam as plantas, apareça a luz aqui, né? Ele é trazido, é revelado. Então podemos entender, e alguns teólogos entendem assim, que a lua e o sol e as estrelas passaram a ser vistos por um observador aqui da terra, no caso Moisés. Porque não havia mais ninguém aqui para observar, porque os seres humanos não tinham sido criados ainda. Se tornam visíveis no céu. Seja grato a Deus pelo sol, mas também pela lua, sabe por quê? A lua tem um tamanho adequado e distância suficiente para controlar as marés e servir de contrapeso, regulando o giro e a inclinação da Terra. É um sistema muito bem ajustado. Se não houvesse lua, as marés aqui na Terra poderiam devastar os continentes e depois recuar, causando outro estrago também. Ela regula, pela força gravitacional dela, o movimento das marés. Mas se ela estivesse mais próxima, poderia cair sobre a Terra, e seria uma catástrofe, um cataclismo. Se estivesse um pouco mais distante, poderia escapar pela tangente, e ficaríamos sem a lua. Ela existe não só para os namorados ficarem apaixonados olhando para ela à noite, mas para manter a vida aqui na Terra. Mas não pense que ela faz crescer cabelo, isso aí já é outra história. A lua, o nosso cabelo, meu menos ainda, não tem uma massa tão grande assim capaz de ser afetada pela lua. Mas a massa oceânica, aí sim, é bem grande. E ela é de fato afetada pela gravidade da lua. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem regulado. Chegamos ao 5º dia, estamos quase lá. O berço está quase pronto. E nesse dia o que Deus faz? Vamos aos versos 20 a 23. Diz assim o texto inspirado: Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra, as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Que maravilha, hein? O ambiente estava pronto, a atmosfera estava preparada, as plantas já existiam, os ciclos já estavam afinados. Agora Deus começa a povoar esses habitats com seres do reino animal. Aves, peixes, inicialmente. Algumas maravilhas sobre eles, porque daria para ficar aqui mais uma semana só para falar disso. Você concorda comigo que o sonar foi uma invenção muito boa para os seres humanos?
tanto nas guerras para detectar submarinos inimigos, quanto também para evitar catástrofes, como foi o caso do Titanic, que esbarrou no iceberg. O sonar consegue vasculhar o fundo do mar, consegue detectar torpedos, enfim, muitas vidas foram salvas com essa invenção. Só que tem um detalhe, no mundo animal não é novidade. Eu vou aqui usar como exemplo, dois animais totalmente não aparentados do ponto de vista da evolução, da teoria da evolução. O golfinho, um mamífero aquático, e o morcego, um mamífero alado. Nos dois casos, um gene apenas codifica uma função que a gente chama de ecolocalização. Ou seja, golfinhos e morcegos usam o sonar. Um gene codifica nos dois a mesma função. Como imaginar que uma função tão complexa poderia ter surgido casualmente em seres tão afastados, tão distantes na história evolutiva? Na verdade, vemos isso o tempo todo na natureza. Evidências de um designer. O ser humano faz isso também. Quando ele inventa a bicicleta, depois ele parte para a moto e para os carros, por que fazer rodas triangulares, quadradas, diferentes, sendo que um projeto funcionou para todos? Então ele aplica o mesmo projeto básico a vários tipos de invenções, e Deus fez a mesma coisa. A gente percebe invenções de Deus em várias criaturas muito semelhantes. Isso aqui é incrível, o mesmo gene codificando a mesma função complexa em golfinhos e morcegos. Sonar. Parabéns para quem inventou o sonar e aplicou aos navios, mas isso já não é novidade na natureza. Na verdade, se a gente pensar bem, o que o ser humano faz é copiar o que Deus fez. Mas que bom que Deus nunca cobra direitos autorais, copyright, porque do contrário, nós estaríamos falidos. A gente copia e muitas vezes agradece as palmas que recebemos, mas não atribuímos ao Criador a criação original que inspirou as cópias. Não é interessante pensar nisso? Mas, chegamos ao 6º dia. Criação dos animais terrestres e dos seres humanos. Vamos ver os versos 24 a 31? Gênesis 1, 24 a 31, terminando a nossa viagem pela criação, pela semana inesquecível. 24 a 31 diz assim: E disse Deus, que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie. E todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa, lembra do plural que eu expliquei no domingo passado? Por que nossa imagem? Porque Deus é plural. A trindade divina estava aqui criando, trazendo à existência o que não existia. Só Deus pode fazer isso. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Os animais não têm essa semelhança, o ser humano tem. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Vamos falar sobre isso no domingo posterior. Para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por alimento. E assim aconteceu. Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Pela primeira vez, nós vemos Deus dizendo que é muito bom. Por que muito bom? Porque agora a obra estava completa. Porque agora o bercinho estava sendo ocupado por seus bebês gigantes, na verdade. Porque Adão e Eva foram criados já adultos, com seus 4 a 5 metros de altura, gigantes, lindos, perfeitos, simétricos.
para explorar tudo o que Deus havia criado. O quarto era deles. Tudo foi feito com carinho para eles. O ser humano não é um animal racional, como alguns dizem. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos quantitativamente superiores aos animais, por processos evolutivos graduais ao longo de milhões de anos, não. Nós somos qualitativamente superiores a eles. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos as únicas criaturas neste mundo que podem olhar para o céu e pensar, quem fez tudo isso? Nós temos uma natureza que clama pelo Criador. Eu tenho 2 cachorrinhas em casa, nunca as vi de patinhas postas conversando com o Criador. Elas não têm essa noção do espiritual. Nós somos, como disse o Dr. Rodrigo certa vez, homo-religiosos, mais do que apenas homo sapiens. Deus colocou em nós esse desejo de buscá-lo. Como diz Salomão, Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. E tem mais, nós viemos de um jardim e ansiamos voltar para lá. Temos saudades de algo que não conhecemos muitas vezes. Há pessoas que andam pelo mundo cheias de saudades, cheias de um vazio. Olha que estranho, né? Cheias de um vazio. Porque elas não sabem o que está revelado aqui na palavra de Deus. Nós viemos de um mundo perfeito e temos saudades dele. Mas a promessa de que nós voltaremos um dia a habitar esse jardim maravilhoso. O mesmo Deus que projetou o mundo para ser um lar perfeito, um dia vai recriá-lo para nós. Como é bom saber disto. Muito bem, mas falta um detalhe ainda nessa nossa aventura pela criação. Eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo interessante. Pode colocar para mim ali. É o lançamento de um foguete do Elon Musk, o Falcon Heavy. É o foguete com maior capacidade de carga já inventado pelo ser humano. Ele leva para o espaço uma boa quantidade de carga, e isso é útil para estação espacial, para lançamento de satélites e assim por diante. Para provar que seu foguete é realmente poderoso, o Elon Musk colocou lá dentro, na cúpula, não um bloco de concreto, como é comum fazer nesses testes. Ele colocou um carro. Ele é um camarada muito bom de marketing, né? Então ele criou um evento. Ele colocou lá em cima um carro, um Tesla Roadster, que ele mesmo faz, né? É da empresa dele. E quando o foguete chega lá à alta atmosfera, já fora da atmosfera, na verdade, ele lança, ele solta, libera esse carro que tem câmeras posicionadas, né? Nas laterais e na frente. Ali está um boneco fazendo o papel do motorista, né? E esse carro foi solto no espaço e está viajando em direção a Marte agora. Foi uma grande jogada de marketing, sem dúvida. Mas tem um detalhe que passou despercebido pela maioria das pessoas, pela imprensa inclusive. O Musk mandou colocar dentro do carro uma plaquinha. Essa aqui, ó. Consegue ler ali em inglês? Made on Earth by Humans, ou seja, feito na Terra por humanos. O que o Musk tinha na cabeça quando mandou colocar essa placa com essa inscrição ali? O que você acha? A crença de que existem extraterrestres. Mas só que ele esqueceu que os caras tinham que ler inglês, né? Mas tudo bem. Se uma raça alienígena inteligente encontrar eventualmente esse carro e conseguir ler aquilo, vai concluir o quê? Foi feito por alguém. Mas convenhamos, nem precisava escrever isso, né? Qualquer um que vir um carro, não precisa nem ser um Tesla, pode ser um Uno, desmontado. Aí está um Uno desmontado. Todos os seus sistemas e peças e tudo mais, coisas interconectadas para fazer com que o automóvel funcione. Qualquer um que vir esse projeto vai concluir que alguém fez. Não precisa dizer que fez. E sabem, quando a gente olha, por exemplo, para o mapa metabólico humano, os médicos e bioquímicos conhecem muito bem isso aí. Revela design em todo esse mapa. Ele mostra ali o funcionamento bioquímico do nosso corpo. É um projeto tremendamente complexo. O nosso corpo está cheio de sistemas de complexidade absurda. Não precisa uma plaquinha dizendo feito por Deus. Basta olhar, estudar, analisar. Isso é incrível. Falta o grande finale. Então, nos versos 1 a 3, nós lemos assim, do capítulo 2 agora, Gênesis 2,
1 a 3, nós lemos o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há, inclusive os seres humanos. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Nós vamos estudar esse assunto do sábado ainda mais adiante nessa nossa série. É importante analisar o memorial da criação, mas que fique claro que, de fato, Deus não se cansa, né? Ele é o Criador do universo, Ele é o Todo-Poderoso. E mais, Adão e Eva também não estavam cansados, tinham recém sido criados. Cansados de quê? E eram perfeitos. Cansados por quê? O Shabat, essa pausa, ela tem mais que ver com uma pausa contemplativa, como uma pessoa que pinta uma obra de arte, um quadro bonito, e depois ele se afasta, deixa o pincel sobre a mesa para apreciar sua obra. No 7º dia, Deus convida seus filhos para contemplar o que Ele carinhosamente havia feito. A criação, os animais, as plantas, a si mesmos. Esse foi um presente de Deus para a humanidade. O 7º dia, o memorial da criação, o dia do aniversário da terra. Tem um autor muito culto, por sinal foi o primeiro adventista do 7º dia batizado no Brasil. Isso lá nos anos 1895. Guilherme Stein Jr. Era um grande estudioso das línguas originais, inclusive diz a tradição que ele era capaz de reconhecer até 40 idiomas. Estudou o Tupi-Guarani, por exemplo, e escreveu livros sobre isso. No livro Sábado, ele escreveu o seguinte: sábado é palavra de origem semítica, em hebraico, sabat, em assírio, sabatu, ou sapatu, significando propriamente fim, ou limite do tempo. Veja o que eu falei há pouco, uma pausa contemplativa, fim de uma obra. Dessa palavra derivou em hebraico o verbo sabat, ou shabat, com o significado de terminar, cessar, e daí repousar, descansar. Guilherme Stein, daqui a pouco eu volto a ele, mas algumas coisas importantes também sobre a questão do sábado, do Éden à nova terra. Percebam, Adão e Eva guardaram o sábado antes do pecado. Ok, ponto pacífico. Os patriarcas e profetas guardaram também o sábado. Os estrangeiros eram convidados a guardar o sábado. E os textos estão na tela. Jesus guardou o sábado. Paulo guardou o sábado após a ressurreição de Jesus. O povo de Deus nos últimos dias guarda os mandamentos, incluindo o sábado. E o sábado será guardado na nova terra. Vejam, ele vem do Éden e vai para a nova terra. Porque ele celebra uma coisa que é inquestionável. Deus criou a vida aqui. E o mesmo Guilherme Stein, agora sim, analisando essa questão da literalidade dos dias da criação, ele escreveu o seguinte na página 14 de seu livro, publicado em 1919. A palavra hebraica yom, que é invariavelmente traduzida por dia, em todas as relações, significa primeiramente o dia considerado em oposição à noite, isto é, o tempo iluminado pelo sol. Designa, além disso, o dia civil, isto é, um dia ordinário de 24 horas. As expressões ereb e boker, tarde e manhã, restringem o sentido da palavra yom. E aqui eu quero enfatizar algo muito importante. Os dias da criação são literais, a menos que você queira violar a lógica e violar o texto original hebraico. Porque yom, quando ligado a um número, qual é o caso aqui? Dia 1, dia 2, dia 3, isso ocorre mais de 150 vezes na Bíblia. Ele sempre é entendido como um dia literal de 24 horas. Se fossem eras, por exemplo, quando Deus cria as plantas, digamos que fossem 1000 anos de intervalo entre um dia e outro da criação. Deus cria as plantas, e somente 1000 anos depois aparecem as abelhas polinizadoras. As plantas teriam se extinguido, ou boa parte delas que dependem dos polinizadores. Se fossem 500 anos de exposição à luz, ao sol, e 500 anos de trevas, as plantas teriam morrido
antes de haver um novo dia com os animais. Não faz sentido. E o próprio mandamento do sábado, em Êxodo capítulo 20, que nós vamos estudar com mais calma mais adiante, diz: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E depois diz: porque Ele descansou no 7º dia. Nós guardamos o sábado, todos deveriam guardá-lo, por quê? Porque Deus criou a vida neste mundo em 6 dias literais de 24 horas, reservando o 7º dia para essa pausa contemplativa, para adorá-lo, para pensar no que Ele fez e ser gratos por tudo o que Ele fez. É isso. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, escreveu algo interessante nas páginas 16 e 17. E com isso eu vou concluir. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Como eu anseio por esse dia, quando Deus vai nos resgatar desse mundo de pecado e nós vamos subir para estar com Ele na Nova Jerusalém. 1000 anos depois, nós veremos isso no fim dessa série, nós voltaremos para cá e aqui será o nosso lar eterno, a terra nova, nova terra, o Éden restaurado. Interessante que essa ascensão dura 7 dias, e se dura 7 dias, de alguma forma, no meio do caminho haverá um sábado, percebe? Haverá um momento nivelador. Aqueles que morreram sem compreender essa verdade, como você está tendo a chance de saber agora, terão a chance de entender que Deus estabeleceu um memorial da sua criação, o 7º dia, o sábado do Senhor Deus. É uma bênção para nós, para a família, para a terra. Que bom que as pessoas, seria bom que as pessoas compreendessem isso. Assim como eu tenho lá na minha sala uma estátua que me faz pensar no que foi e no que será, Deus deixou na sua palavra também uma semana inesquecível. Não podemos nos esquecer dela. Deus deixou um memorial para que nos lembrássemos também disso. Que você possa respeitar, entender, respeitar e ser grato a Deus por tudo que Ele fez, preparando o bercinho para receber os seres humanos. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado porque em Tua palavra Tu te revelas e revelas o Teu amor e o Teu cuidado, a Tua infinita sabedoria, ao preparar todas as coisas para que pudéssemos, como seres humanos, habitar este mundo. É certo que ele está prejudicado, machucado, destruído pelo pecado, mas ainda assim, vemos o Teu carinho em mantê-lo em condições de nos abrigar aqui, com vida. Mas obrigado pela promessa de Tua palavra, que um dia este mundo será recriado, e então teremos de volta o lar perdido. O Éden será restaurado. Obrigado por essas promessas, obrigado porque Tu te revelas na natureza, obrigado pelo Teu amor, nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até o próximo domingo, dando prosseguimento à nossa série, Gênesis, verdades fundamentais nos primeiros capítulos da Bíblia. Que Deus abençoe grandemente você, sua vida e também a sua família.